Vamos, nesse momento, começar um estudo maravilhoso da Palavra de Deus. E convido a todos, queridos irmãos, para participar comigo dessa maravilhosa mensagem. O tema que escolhi para hoje é Através das Portas do Céu. E vou ler no livro de Hebreus, capítulos 11, versículo 5, o que nos traz a santa palavra de Deus, que nos diz assim: Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Esse versículo é maravilhoso. Ele mostra para nós que aqueles que serão transladados terão que alcançar o mesmo que Enoque alcançou. Tem que dar testemunho do que agrada a Deus, senão não serão transladados. No livro matinal de 77, página 83, nos diz assim: Vivemos num século mau. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos está esfriando. Enoque andou com Deus 300 anos. Agora, a brevidade do tempo está sendo apresentada com insistência como motivo para buscar a justiça. No tempo em que Enoque andou com Deus 300 anos, ele já sabia que naquela época não era a época que o Senhor Jesus voltaria. Mas cada dia mais Enoque procurou viver em harmonia com Deus. Cada dia mais ele mantinha a sua comunhão com Deus. Então, por isso é muito importante a gente hoje manter nossa comunhão com Deus. Isso é muito bom para nós. E agora, continuando a leitura da palavra de Deus, será necessário que os terrores do dia de Deus sejam mantidos diante de nós, a fim de compelir-nos à ação correta? O que nos diz a palavra de Deus? Será necessário os terrores do dia de Deus para a gente manter a ação correta? Será necessário as provações, como já passamos, pandemia e problemas, guerras, confusões, para manter a gente na linha reta? Ele andou com Deus centenas de anos, viveu numa época corrupta, quando a poluição moral proliferava por toda parte ao seu redor. Ele, no entanto, acostumou a mente à devoção, amar a pureza. Sua conversação era sobre as coisas celestiais. Ele educou a mente nesse sentido e levava o cunho divino. Sua fisionomia estava radiante da luz que resplandece na face de Jesus. Nós vemos aí que coisa maravilhosa é o que nós devemos fazer. Educar a mente, não deixar a mente se desviar das coisas de Deus. O perigo está em deixar a mente vagando por coisas que não agradam a Deus. Enoque tinha tentações assim como nós. Estava rodeado de uma sociedade não mais favorável à justiça do que aquela que nos rodeia. A atmosfera respirada por ele estava contaminada de pecado e corrupção, do mesmo modo que a nossa. Ele levou, no entanto, uma vida de santidade. Não ficou maculado pelos pecados predominantes na época em que viveu. Assim também nós podemos permanecer puros e íntegros. Ele era uma figura dos santos que vive no meio dos perigos e corrupções
dos últimos dias foi transladado por sua fiel obediência a Deus. Assim também os fiéis que ficarem vivos serão transladados. E vemos aí que Enoque viveu em meio de uma corrupção grande. Na época deles, que a corrupção não era menos do que a que nós estamos vendo hoje, mas ele acostumou a mente dele a pensar em temas celestiais, a viver em harmonia com Deus, assim que ele viveu. E nós devemos viver também. Bem-aventurados os límpios de coração, porque verão a Deus. Durante 300 anos, Enoque estivera procurando pureza de coração, para que pudesse estar em harmonia com o céu. Durante 3 séculos andara com Deus. Dia após dia almejava uma união mais íntima. Cada vez mais estreita se tornava a comunhão, até que Deus o tomou para si. Estivera no limiar do mundo eterno, havendo apenas um passo entre ele e o país da bem-aventurança. E agora abriram-se os portais. O andar com Deus durante tanto tempo praticado na terra continuou, e ele passou pelas portas da santa cidade, o primeiro dentre os homens a entrar ali. E eu quero dizer, e nós somos os candidatos do céu, mas tem uma coisa: se nós não acostumarmos a andar com Deus, como é que nós vamos para lá? Temos que fazer isso. E o maligno, ele está fazendo um trabalho agora para desviar todos da caminhada em direção ao céu. Nós temos que acostumar a nossa mente, nossa conversação, nossa mente tem que ser sobre temas santos e puros. Cada dia mais Enoque se tornava mais íntimo a relação entre ele e Deus, e por isso ele foi transladado. Foi o primeiro dentre os homens a entrar ali. Deus nos está chamando para tal comunhão, como era a de Enoque. Deve ser a santidade de caráter dos que serão remidos dentre os homens por ocasião da segunda vinda do Senhor. Se nós quisermos morar no céu, precisamos adquirir, alcançar aquela santidade de caráter que Enoque teve. Assim como ele andou com Deus, nós também devemos andar com Deus. Vamos ver aqui no livro O Maior Discurso de Cristo, na página 141, que nos diz assim: a vida cristã é uma batalha e uma marcha, mas a vitória a ser ganha não é obtida por força humana. O campo de luta é o domínio do coração. A batalha que temos a ferir, a maior de quantas já foram travadas pelo homem, é a entrega do próprio eu à vontade de Deus, a sujeição do coração à soberania do amor. Esta é a maior batalha que nós temos a ferir, a entrega do próprio eu. O nosso eu gosta de coisas que não agradam a Deus, e por isso nós temos que entregar o nosso eu, entregar a nossa vontade a Deus, deixar que Cristo viva em nós. A velha natureza, nascida do sangue, da vontade da carne, não pode herdar o reino de Deus. As tendências hereditárias, os hábitos antigos, devem ser renunciados. Os costumes, muitas pessoas dizem assim: meus pais me legaram isso, e é muito difícil mudar isso.
Só que tem o seguinte: se não houver uma mudança, se não adquirir o caráter de Cristo, não, a velha natureza não vai herdar o reino de Deus. É aqui que nós temos que ser lapidados, temos que ser polidos antes de chegarmos lá. E agora, na página 142 do maior discurso de Cristo, nos diz assim: a vitória não é ganha sem muita e fervorosa oração, sem a humilhação do próprio eu a cada passo. Nossa vontade não deve ser forçada a cooperar com os agentes celestes, mas voluntariamente sujeitada. E, portanto, cabe a cada cristão sujeitar sua vontade à vontade de Deus, dominar. Se fosse possível forçar sobre vós, com centuplicada intensidade, a influência do Espírito de Deus, isto não vos tornaria um cristão, um súdito apto para o céu. A fortaleza de Satanás não seria derribada. A vontade deve ser colocada ao lado da vontade de Deus. Não sois capazes de vós mesmos de sujeitar vossos desígnios e desejos e inclinações à vontade de Deus, mas se estiverdes dispostos a ser tornados voluntários, Deus efetuará a obra por vós, destruindo mesmo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, a vez de então operar a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Então, Deus não força ninguém. Se Ele forçasse, não seria um céu de amor, a nossa vontade seria forçada a fazer aquilo que não queremos. Página 143 ainda diz assim: nossa única esperança, se queremos vencer, é unir nossa vontade à vontade de Deus e operar em cooperação com Ele, hora a hora, dia a dia. Não nos é possível reter o eu e, não obstante, entrar no reino de Deus. Se havemos de atingir um dia a santidade, será mediante a renúncia do próprio eu e a recepção da mente de Cristo. O orgulho e a eficiência própria devem ser crucificados. Estamos nós dispostos a pagar o preço que de nós é exigido? Estamos dispostos a pôr nossa vontade em perfeita conformidade com a vontade de Deus, até que estejamos prontos a fazê-lo? Não pode a transformadora graça de Deus manifestar-se em nós. A luta que nos cumpre travar é o bom combate da fé. Essa é a batalha. E nós sabemos que Enoque andou com Deus, isto foi pela fé. E ele se tornou um cidadão do céu, de verdade, porque ele colocou a vontade dele ao lado da vontade de Deus. Ele não deixava que o eu dele dominasse, mas ele sempre orava e pedia que Deus cuidasse do eu dele. Também trabalho, disse o apóstolo Paulo, combatendo segundo a sua eficácia, que obra em mim poderosamente. Então, o apóstolo São Paulo também trabalhava segundo a eficácia que obrava nele poderosamente. Tantos homens falíveis do passado, tantos homens que caíram, levantaram de novo, Deus deixou esses exemplos para que nós possamos, falhos, falíveis que somos, lembrar que se um justo cai, ele não deve ficar
caído, mas se levantar e prosseguir na carreira em direção ao céu. Então, que nós possamos ter nosso coração, que o nosso pensamento, nosso lema, seja cada dia mais se aproximar de Deus, como Enoque o fez. E assim, dia a dia, vencendo as tendências hereditárias e os hábitos antigos, nós possamos, como Enoque, um dia ser transladados e entrar na cidade santa pelos portais e encontrar com o nosso querido Salvador, aquele que deu a vida por nós. Que Deus abençoe a cada um e que as bênçãos do Deus Pai, Filho e Espírito Santo sejam sobre cada um de nós.